Muito bem, 1h10 na tela do canal do YouTube, meus amigos do Brasil. Atenção, minha gente, primeiro tema do programa, chegando com tudo pra gente começar aqui essa tarde de terça-feira do jeito que você gosta. A gente vai analisar mais uma vez aqui as possibilidades das equipes que têm chance, né? As possibilidades de cada uma das equipes que podem chegar à Série A nessa última rodada. A pergunta é a seguinte: quem tem a missão mais difícil na última rodada na briga pelo acesso? Quem tem a missão mais difícil na última rodada na briga pelo acesso? Aí muita gente vai falar, é o Remo. Cara, eu acho que a tarefa do Criciúma talvez seja mais complicada. É claro que o Remo pega o Goiás, joga em casa, precisa de 2 resultados, precisa do resultado dele, Remo, precisa também de um outro resultado da Chapecoense ou do Criciúma, mas a situação do Criciúma também não é favorável. A situação do Criciúma é complicada. A do Goiás é difícil? É também. Pega uma grande equipe, uma equipe que fez uma grande campanha nessa Série B, que merece todo o respeito do mundo, mas o Goiás é o Goiás. O Goiás é um time que tem tradição em reta final, né, em reta de chegada em Série B. Então, não sei bem se a situação mais complicada seria do Goiás contra o Remo ou o contrário, do Remo contra a equipe do Goiás. Olha só para você ver as chances de acesso de cada equipe, né? Contas aí da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O Coritiba já subiu, tem 100% de chance de acesso. O Atlético Paranaense, 99,29%, está um empate e joga em casa nessa última rodada. O Criciúma tem 83,3% de chance de acesso. O Goiás tem 63%. Aí depois na quinta posição a Chapecoense com 36%. O Remo com 18%. E o Amazonas tira aí porque o time já caiu, né? Não tem a menor possibilidade há quase um ano. Desde quando começou a Série B, o Amazonas já estava fora. Volta a imagem pra gente aqui. Cara, esse negócio é muito complicado. Maestro Tim, Ivaldo Carvalho, Jean Lopes e você de casa que tá deixando o teu like. O negócio é o seguinte. Eu acho que eu vou falar um negócio aqui que muita gente não vai concordar. Pra mim a Chapecoense tá na Série A do Brasileirão. Pra mim a Chapecoense ela vai subir. E eu conto pra vocês na vaga de quem? Ela vai subir pra mim na vaga do Criciúma. O Criciúma, pra mim, não ganha do Cuiabá e a Chapecoense vai ganhar do Atlético. A Chapecoense vai ganhar do Atlético. Então, pra mim, a Chapecoense vai pra Série A, na vaga do Criciúma. E aí tem a briga direta Remo e Goiás. Enfim, começo por você, meu comandante, Nivaldo Carvalho, a Superfera do Brasil. Quem tem a missão mais difícil na última rodada, na briga pelo acesso, na maior Série B da história? Alô você, meu comandante. Boa tarde, Superfera do Brasil. Boa tarde, Tiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Tim, ao Santa Claus, o Jean Lopes e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Sem dúvida nenhuma, a tarefa mais difícil é a do Criciúma e eu acho que ele vai perder o jogo lá em Cuiabá. Porque o Cuiabá vai receber um monte de mala de dinheiro, umas 3 ou 4, e isso aí faz a diferença. É incrível que o time, às vezes, com bicho da própria diretoria, às vezes não faz a diferença, mas quando ele recebe mala de outras equipes, malas, né, de outras equipes, isso faz uma diferença gigantesca. Eu acho que o Criciúma vai perder o seu jogo lá em Cuiabá e vai tirar o Criciúma, não sei nem por que tem 63% de possibilidade de acesso. Perdendo, o Criciúma vai estar fora. E outra coisa, o Remo ganhando do Goiás, o Criciúma perdendo, o Remo vai. Você tem ideia? Então a tarefa mais difícil, sem dúvida nenhuma, é a do Criciúma e eu acho que ele vai ficar fora da Série A. 1h14 agora, você já tá deixando o teu like aí, já tô agradecendo aqui o Giovanni Souza, ingressos esgotados do lado A do Mangueirão. Domingo vai ser um clima hostil, 27 mil pessoas já garantidas, vamos colocar 56 mil. O Aparecido Peloso também tá ligado, um abraço aí, obrigado pela audiência. Deixa um plantão médico para socorrer o Thiago, perdendo a partida, a pressão dele vai subir. Michel Alves também tá ligado com a gente aqui, falando de ato de violência e tal. Michel, primeira coisa, tira o BG e vem aqui com a imagem pra mim, que eu vou responder aqui, eu vou falar desse assunto só uma vez. O vídeo que eu fiz, né, brincando mais uma vez e motivando a Série B, como a gente tem feito desde o começo da competição, sem nunca desrespeitar o estado do Pará, sem nunca desrespeitar a equipe do Remo, sem nunca desrespeitar a torcida remista, sempre aqui com cunho jocoso, bacana, interessante, reconhecido por todo mundo, né, como um clima bacana, clima legal que motiva a competição. Em momento algum eu chamei a torcida do Paysandu pro estádio. E a pessoa que tem pelo menos um neurônio, não precisa de 2 não, tô cobrando muito. A pessoa que tem um neurônio, ela já entende que em momento algum eu convidei a torcida do Paysandu pro jogo, porque eu sou um cara legalista. O que eu pedi foi a torcida, o pensamento positivo do povo bicolor para com o Goiás nesse jogo.
Então, assim, não adianta. E outra coisa, jornalistas que eu respeito e que eu gosto estão surfando nessa onda. São os mesmos que me convocavam semanalmente para lives, que engajaram, que ganharam dinheiro com esse negócio. Aí agora estão querendo criar clima hostil, gente. Pelo amor de Deus, a estratégia está totalmente equivocada. A gente não tem que ficar fazendo esse tipo de coisa aqui, não. A gente tem que promover o jogo. Pessoal de Belém do Pará, e eu não estou falando de toda a imprensa paraense, que merece o meu respeito, tem figuras lá espetaculares. E até para a pessoa que eu estou falando, eu tenho respeito e tenho carinho, né? Motive o lado de vocês aí, como a gente está fazendo aqui com o nosso. Proponham, façam um trabalho bom, bonito, bem feito. Motivem, elevem o jogo e não fiquem com esse negócio de clima hostil. Clima hostil cacete, rapaz. A gente tem que respeitar as pessoas. O povo paraense é um povo maravilhoso. O estado do Pará hoje, ele tá na boca de todo mundo positivamente. Tem uns malucos, uns doidos, com esse maluco lá da Alemanha. Ah, mas aqui é quente. Uai, aí no país de vocês é frio. E a gente não gosta de frio. Eu prefiro quente. Então assim, mas a boca hoje, ela é boa, é uma boca doce pra gente falar das coisas de Belém do Pará. Então tenho certeza que todos os goianos que forem para Belém serão bem recebidos, porque o povo parece um povo de paz. Então que a imprensa pare com essa palhaçada ao Ministério Público. O Ministério Público de Belém do Pará tem muito mais o que fazer. Investigando corrupção, investigando político, investigando facção criminosa, como no Brasil inteiro, não é apenas em Belém do Pará. Então parem com esse negócio que já tá muito chato, sabe? Esse mimimi, esse negócio. Ah, mas... Cara, as mesmas pessoas da imprensa do Pará, de Belém, que hoje estão falando alguma coisa, foram as mesmas que até semana passada estavam apelidando, estavam falando um monte de coisa, estavam abrindo espaço em live. Então vamos parar um pouquinho, né? Com a hipocrisia. Pelo amor de Deus, né? Menos hipocrisia e vamos fazer um grande jogo, com duas grandes camisas, dois grandes estados, e vai ser um jogaço entre Remo e Goiás, se Deus quiser. E tomara que o Goiás vença. 1h17 agora. A Center Pisos está anunciando para você. Já está no clima de Black Friday com promoções bombásticas. Comprando na Center Pisos, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. Link Telecom, você navega, joga online, maratona suas séries preferidas e ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Fricó, receita de deliciosos momentos. Casa do Marcelinho, precisou, aqui tem. E Lajes Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. Faça a tua cotação pelo 3246-7200. Não te esqueça, as lajes não são iguais. 3246-7200. E violência é coisa de gente idiota, é coisa de criminoso. Então, eu já estou falando aqui abertamente. Irmãos paraenses e goianos, somos irmãos, estados irmãos. Não tem motivo aqui para ficar com essa palhaçada, não. Vocês recebam a gente em Belém do Pará como nós recebemos vocês aqui. Com carinho, com afeto. E essa rádio aqui nunca desrespeitou o estado do Pará. O estado onde eu tenho família. Respeito demais da conta. Muito. Então eu espero, no mínimo, a mesma recepção daí. Não tem esse negócio de guerra não, gente. Não cai em pilha de jornalista, não. Não existe isso aqui, não. É jogo de futebol. E só isso. 1h18. Maestro Tim, quem tem a missão mais difícil nessa última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você, abraço meus amigos, nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro Jean Lopes, pra Giovana, pro Moisés Inis, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiagão, eu fico com o Remo, porque o Remo ele tá numa situação que mesmo vencendo não dá a ele a garantia de acesso. Ele depende de outros resultados. E mesmo se o Remo vencer, um simples empate do Criciúma, não que vai ser fácil pro Criciúma jogar contra a equipe do Cuiabá, um simples empate do Criciúma, o Criciúma fica à frente da equipe do Remo. A Chapecoense tem essa situação aí de enfrentar o Atlético Goianiense, porque se fosse um jogo mais pesado, eu imagino que o Atlético não vai conseguir tirar pontos da Chape por tudo que envolve esse jogo, por tudo que a gente já falou em relação a essa situação do Atlético, um time que não ganha fora de casa, um time que a tendência aí bem diferente do que vinha jogando, com muitos jogadores novos aí, tem a própria situação do presidente Atos Batista, que colocou em relação ao seu maior rival, no caso, o Goiás, mas caso, Thiago, o Remo, a Chape não pontue, o Criciúma sobe até sem vencer.
Até perdendo, o Criciúma tem possibilidade de acesso. Não acredito que isso vai acontecer, porque eu não acredito no tropeço da Chapecoense. Mas se a Chapecoense tropeçar diante do Atlético Goianiense, o Criciúma tem a possibilidade de subir até com a derrota. O Atlético Paranaense, para mim, está na Série A. É um time que mostrou muita força nessa reta final. E o Remo, para mim, é a situação mais difícil justamente por isso, que não depende só dele. Nas últimas 3 rodadas, 9 pontos disputados, o Remo só fez 2. Tropeçou em casa contra a Chapecoense, teve dificuldade para empatar com o Novo Horizontino jogando 80 minutos com um jogador a mais, perdeu pro Avaí. Então eu vejo que a situação do Remo é mais complicada. Tá vivo na competição, tem a possibilidade ainda de acesso, mas eu vejo com dificuldade pro Remo nesse momento, diante de tudo que aconteceu nas 3 últimas rodadas. A Camargo é seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade em mancais, eixos e muito mais. Venha para a nossa maravilhosa Camargo, parceira de quem produz. 6232726666. Acesse acamargo.com. A Fricó é a linguiça mais gostosa do Brasil, receita de deliciosos momentos. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás, com 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Atenção, meus amigos do Brasil, tá na hora de conhecer a nova loja da Autovia Motors, na Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550 no Parque Amazônia. 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia, tudo isso você encontra na Autovia. Você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante, churrascos, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. E Elo Forte Uniformes. Precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @Elo Forte Uniformes. Enviamos para todos os estados de Goiás. Solicite a cotação pelo WhatsApp 629-8165-0131. Tem também o Instagram, @Elo Forte Uniformes. Um abraço aqui pro Daniel, lá do Território Alviverde, tá ligado com a gente, dizendo que vai para Belém do Pará. Williams Viana, lá do Ar, já esgotou. O Ciro Castilho também tá ligado com a gente. Polícia de Goiânia já prendeu os assaltantes da Serrinha, falando aqui da arbitragem, né? Pra mim, o time do Novo Horizontino não foi prejudicado. O gol de fato estava impedido, mas respeito a sua opinião e respeito quem pensa ao contrário. Foi um lance, ele não foi discutível, não. Ele foi totalmente discutível, porque a imagem é muito polêmica. Então tem pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam de outro, né? Vinícius Segatti também tá ligado. O Elias Abreu, melhor imprensa goiana, não ir a Belém. Ô Elias, iremos com todo o carinho do mundo, vamos mandar aqui uma caravana de profissionais e seremos muito bem recebidos, eu tenho certeza disso, porque os irmãos da imprensa paraense, quando vêm aqui, são muito bem recebidos também. Para com esse negócio, gente. Para com esse trem de picuinha. O ser humano precisa evoluir. Que negócio de gente baixa, gente pequena. O estado do Pará não é assim, não. O povo paraense não é assim, não. Para com isso, pelo amor de Deus. Reginaldo Gondim também tá ligado com a gente. O Remo não pode entrar, mas o Goiás também não entra. Para mim, o Goiás não sobe. Romildo Lopes Almeida. Se o Remo não subir, o Goiás provavelmente também não vai, porque vamos vencer o jogo aqui. É isso aí, um abraço para toda essa turma maravilhosa, sempre ouvindo aqui o debate das feras. Teve uma mensagem aqui, um superchat, lembrando para você que a gente tá mandando aí uma caravana para Belém do Pará e a gente precisa pagar essa caravana. Então dá aquela fortalecida, manda superchat aí pra gente. O Marco Antônio Gabriel mandou R$5. Tiago, segundo o regulamento, não seriam 10% para os visitantes? Porque estão falando em apenas 1.500 ingressos para a torcida do Goiás. Pois é, a gente vai até atrás dessa informação aqui. Eu não tenho os dados completos, mas até o final do programa eu trago para você, tá bom, meu amigo? 1h23, põe o G. Lopes na tela do canal do YouTube, o nosso mais completo comentarista brasileiro, coisa maravilhosa, coisa linda. Ô, G. Lopes, ô menino lindo, gente, olha que cara boa, arrumando a barbinha dele. G. Lopes ainda está entre nós, aproveite essa imagem, olha o tanto que tá acabado, G. Lopes, gente, olheiras, meu Deus do céu, a vida de empresário do ramo hoteleiro não é fácil, ganha muito dinheiro, mas cansa demais. Jean, tá aí tudo apresentado. Bota só a classificação para mim. Deixa eu explicar para você o que cada equipe precisa, antes do Jean Lopes aqui. Coritiba já subiu, o Atlético Paranaense precisa empatar o jogo. Empatando a partida, ele sobe, automaticamente, né? Com a vitória ainda mais garantido. O Criciúma, ele precisa da vitória. Vencendo o jogo também, ele tá dentro. Se ele empatar o jogo, ele vai a 62. E aí ele torce, né, por um empate no jogo Remo e Goiás, porque ele fica na frente do Goiás pelo saldo de gols, ou então pela não vitória da Chapecoense, né?
ele torce para que não tenha um vencedor no jogo Goiás e Remo e para que a Chapecoense não vença. Só para ajudar, Thiago. Se o Remo vencer, ele vai a 62. Se o Criciúma empatar, ele vai a 62 e o Criciúma ficar à frente do Remo. Na quantidade de vitórias. Porque tem mais vitórias. Primeiro critério de desempate. E aí tem o caso da Chapecoense. Se a Chapecoense vencer, ela vai a 62, só que a Chape passa o Criciúma em relação ao número de vitórias também. Volta a classificação lá, explicando agora a situação do terceiro colocado Criciúma. Já disse, né? Precisa da vitória e dessa combinação. O Goiás vencendo, ele vai para a Série A. Em caso de derrota, ele está fora da briga, porque o Remo pode não subir, mas tira o Goiás da briga. E em caso de empate, ele torce pelo tropeço da Chapecoense. Aí a Chapecoense não poderia vencer o jogo, teria que perder para o Atlético. O tropeço, uma derrota do Criciúma. Derrota do Criciúma também vai, porque aí... O empate, ele vai para 62 e o Criciúma ficaria com 61. Então essa é a combinação perfeita para vocês aí de todas as equipes que têm possibilidade de acesso. E a Chapecoense precisa da vitória e precisa que o jogo Goiás e Remo termine empatado, porque a Chapecoense ganha do Goiás na quantidade de vitórias, que o Goiás perca a sua partida ou que a equipe do Criciúma empate o seu jogo, porque a Chapecoense passa também na quantidade de vitórias. Né? Aí é hora da gente lamentar, né? A gente fala em Goiás, né? Lamentar certas coisas que aconteceram, né? Muitas coisas, né, comandante? Vamos lá. O Goiás perder pro Botafogo de Ribeirão Preto. E o Atlético em casa. Pro Atlético aqui. Não ganhou um ponto contra o Vila. Não ganhou um ponto contra o Vila Nova. Bicho, é a hora do excomungado do jogador entender que certos jogos não tem como perder em casa, gente. Não tem jeito. Não. Jogo contra Botafogo de Ribeirão Preto, não tem como a gente perder em casa, bicho. Não tem lógica. Virada. Saiu ganhando. Tem uns treinadores que matam a gente de raiva, certo? Mas no fundo eles acabam tendo razão. Fala, tem jogo que não dá pra gente ganhar, mas pelo menos empatar a gente tem que somar ponto, né? Vamos lá. Se o Goiás tivesse somado ponto contra o Botafogo, um ponto contra o Botafogo, contra a Chapecoense, que perdeu aqui também, né? Também. CRB. Contra o CRB, contra o Atlético, ele tinha somado 4 pontos. Estaria nesse momento na Série A. O jogo contra o Atlético, o Goiás empata o jogo já na reta final e vai feito um louco pra cima tentar a virada, toma o contra-ataque e toma o segundo gol do Rafael Tavares, do Tavares lá no... Renato Tavares. Não é Renato também não. Não é Renato não. É Renato. Acho que é Ronaldo, não? Ronaldo Tavares. Ronaldo Tavares. Renato é o primo dele, que é jogador de bola também, lateral direito. Então assim, um ponto faz diferença. Né? Você conhece ele, né? Conheço. Se o Goiás tivesse um ponto a mais, ele jogaria pelo empate para acesso. Jean Lopes, vem aí, meus amigos. Debate das feras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Semana de oportunidades na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Hiperboreira, gente da gente 100% goiano. Engilabor, segurança do trabalho é com o timaço da Engilabor. E Elo Forte Uniformes. Precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os estados. Solicite a tua cotação pelo WhatsApp ou ligando 62985610131. Tem também o nosso Instagram, @EloForte Uniformes. Muito bem, 1h28 da tarde agora. Jean Lopes, vem pra cá, divide a tela com o nosso Jeanzinho. Jean, quem tem a missão mais difícil, mais complicada nessa última rodada, na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? Eu tô desconsiderando o Atlético Paranaense, ok? Pra mim o Atlético Paranaense já foi. A briga pra mim está entre Chapecoense, Criciúma, Goiás e Remo. Quem tem a tarefa mais complicada, Jean Lopes? Boa tarde, Jeanzinho. Boa tarde, Thiago Menezes. Grande abraço a você, ao comandante Nivaldo Carvalho, ao maestro Tim, esses dois grandes amigos. Boa tarde ao querido ouvinte da Band News FM, a você, amigo das feras do esporte. Tiago, eu não tenho dúvidas, né, na minha forma de pensar futebol, que o time que tem a missão mais difícil é o Goiás Esporte Clube. Afinal de contas, o Goiás, dos que estão disputando vaga, além do Remo, é o único que enfrenta um adversário que ainda luta por uma vaga. A Chapecoense pega o Atlético, que já abandonou o Campeonato Brasileiro há muitas rodadas. O Criciúma pega o Cuiabá, que já abandonou o campeonato há muitas rodadas. O Atlético Paranaense, idem. Aí ficam Goiás e Remo, que tem um confronto direto. Porém, o Goiás é o único que joga na casa do adversário que precisa de uma vaga. Um estádio que vai estar lotado, com uma torcida ensandecida, né, por uma rivalidade que surgiu até não sei nem da onde, porque nunca o futebol goiano foi rival do paraense, agora passou a ser. E o Goiás vai enfrentar o Remo em seu território, em sua casa. E o Goiás
para não depender de nenhum outro resultado, só depende de si mesmo. Para não depender de outro resultado, precisa vencer o seu jogo. Depende de si mesmo, mas precisa vencer seu jogo. Outro detalhe, se você pegar os adversários de todos esses clubes, se você pegar o adversário de Goiás, de Atlético Paranaense, de Chapecoense e de Criciúma, o que enfrenta o adversário mais qualificado, mais difícil é o Goiás Esporte Clube, que enfrenta o Remo. Tá, tudo bem, o Remo enfrenta o Goiás, mas o Remo tem o handicap de jogar em seu território com a sua torcida a favor, vagas para torcedores do Goiás, quando na verdade, por lei, né, por regulamento, tem que ser 10%. Se o estádio cabe 54 mil, tem que ser no mínimo 5 mil torcedores. Então, Thiago, o Goiás vai enfrentar um adversário difícil na casa dele e vai enfrentar várias adversidades. Na minha opinião, o Goiás vai sim sentir um ambiente hostil fora de casa, fora do estádio, fora de campo e dentro de campo também. Eu não tenho dúvidas que o Goiás vai ter problema de foguetório lá na concentração, que vai ter torcida em volta do ônibus. O Goiás Esporte Clube vai ter uma missão dificílima. É como se fosse um time brasileiro e enfrentar o Independiente da Argentina lá em Buenos Aires. Então, para mim é isso, Thiago. Goiás, de todos, é que vai ter a missão mais difícil. Mas, desses que estão disputando vaga, né? Eu tô tirando Atlético Paranaense. Tô pondo Criciúma, Chapecoense, Goiás e Remo. Desses 4, ele também, Goiás Esporte Clube, é o que tem mais camisa, mais tradição, mais força, para poder equilibrar um pouco a situação dele, que não é nada fácil, Thiago.